vídeo de hoje eu vou falar sobre melhoramento genético. Melhoramento genético não é uma coisa nova quando a gente pensa em seres vivos. O homem faz isso desde quando ele começou a domesticar plantas e animais. Então, veja bem, eu peguei aquela dissertação de mestrado, foi um mestrado acadêmico feito na programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, e eu reli toda, eu li porque eu não tinha lido toda, tinha lido por parte. É bem interessante o trabalho lá da estudante Hanna, com H, Angélica Santos Pinto. O título da dissertação é Caracterização Morfométrica de Abelhas Urussu Melipicutelares, Latreille, 1811, em meliponares da região Nordeste. Qual a região Nordeste que ela utilizou? 5 dos estados da região Nordeste. Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, que é o estado onde ela fez. Então, ela foi meliponária. Bom, então o que ela encontrou lá? Ela encontrou um trabalho, ela fez um trabalho, aplicou estatística, tá? Fez uso da estatística. Estatística a gente sabe que usa muita matemática para obter resultados sobre um determinado ponto que você está estudando. E o que ela comparou, o que ela chamou de caixa foi a caixa, que ela bota lá o nome, todo mundo chama, que não precisa nem falar, todo mundo já sabe, que eu vou aqui chamar Portugal Araújo, foi ele que fez essa caixa. Tá? Então ela falou que nessa caixa, e todas as abelhas, todas as colônias foram submetidas a estresses. Estresses esses que acontecem durante o manejo, qualquer manejo. Então, nesses estresses, o que ela observou? Um aumento de 70% na caixa, que é essa caixa de camadas, articulada, de módulo, todo mundo chama ímpar. Comparado com o que ela chamou cortiço. Cortiço que ela chamou, absolutamente qualquer objeto que não fosse a caixa de modular, que é a caixa que ela tratou como racional, até porque nenhum experimento, vamos pensar nesse caso aí, ela usou fez três que a gente chama de tratamentos. O tratamento foi a abelha como ela vem da natureza, no caule, esse é o tratamento. O segundo tratamento foi as caixas, que toda ela chamou de cortiço, seja aqui a caixa Santos, esse modelo ela chamou de cortiço. E a outra, então, o que ela encontra em tese é a questão das caixas, como ela chamou, por conta de divisória, por conta de quando mexer na caixa, mexer demais com a abelha, tirar uma grande quantidade de materiais da abelha. Então, quando a gente fala em melhoramento genético, tem passado e presente. No passado era um homem observar na natureza, vamos pensar que ele estivesse cultivando milho. Aqui na América fizeram isso. E observar uma característica dentro de um grupo de plantas, e a planta que se destacou mais durante vamos pensar, uma geração, ele separava os grãos desta planta para fazer cultivo seguinte, período depois. E aí ele obtinha melhores resultados. Ele ia modelando, isso era um melhoramento genético. Não estava manipulando diretamente com a parte, com DNA ou RNA, normalmente de maioria dos seres manipula esse DNA, não RNA. RNA é mais na questão de vírus, seria mais, que pode ser DNA ou RNA, normalmente. Vamos imaginar um animal. Ele encontrou um animal, começou a criar esse animal e observava nas gerações quais mais que tinha caracteres, fatores mais favoráveis ao que ele queria. Ele separava. Foi assim que foi acontecendo, inclusive, a raciação. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, o cachorro pertence à família Canidae, Canis lupus familiaris, a possibilidade de raciação foi essa questão do homem estar trabalhando com esse animal há mais tempo. Mas isso não estava manipulando a nível de gene.
O que é presente? Presente é a parte de manipulação. Aí vem a biotecnologia. Biotecnologia, em aulas, eu chamo a atenção dos meus alunos, porque eles fazem uma confusão enorme. Aí sim, chega aquela criatura lá, diz que a biologia que ele aprendeu, descarta. Biotecnologia ela pode se dar pela engenharia genética. E o que é engenharia genética? Engenharia genética pode ser, vai trabalhar a nível molecular, de qualquer ser vivo, e aí vai manipular genes. E na manipulação de genes, aí é bem interessante entender. O indivíduo pode ser um organismo geneticamente modificado, que é diferente do transgênico. O que eu quero dizer um organismo geneticamente modificado? Pegar uma sequência de genes, tá? Ou um ou vários, que confira algum caractere no ser vivo, uma característica do ser vivo é um caractere, ou o fator, e transferir de uma, vamos pensar no DNA, de uma posição para outra. Ele fez o quê? Uma mudança genética, ou seja, é um organismo geneticamente modificado, não pegou gene de outro indivíduo. No entanto, o que é o transgênico? O transgênico, aí o pessoal diz que tudo, esse melhoramento genético está ligado a isso aqui, a engenharia genética, e isso também trabalha com engenharia genética. O transgênico é quando pega gene ou genes de outro organismo, exemplo, a soja transgênica, que é o mais conhecido, mas tem vários tipos, tem micro-organismos. O mais antigo que o homem fez, ele fez quando ele pegou genes, por exemplo, do corpo humano, hormônio que é responsável pelo hormônio, produção de hormônio do crescimento, é responsável por outro hormônio, que é a insulina, que tem uma relação muito forte com a questão da glicose. Sem insulina, a glicose não é carreada para dentro das células, logo não há respiração celular, logo não há liberação de energia, e aumenta-se a taxa no organismo, pensar taxa porque é da glicose, logo chamado taxa, não taxas, porque é só vamos pensar esse carboidrato, causando uma doença que todo mundo já conhece, que é a diabetes. Claro que tem vários tipos de diabetes, não só tem um tipo de diabetes. Bom, então, nesse caso, quando usa a bactéria com o gene humano que produz o hormônio do crescimento, ou outro hormônio que é produzido no pâncreas, na parte endócrina do pâncreas, que é a insulina, ele está fazendo um organismo transgênico. Esse organismo transgênico. Todo organismo, a partir dali que ele se reproduzir, ele forma organismo com aquela característica. Fez um transgênico. É igual a soja, é igual ao milho ou qualquer outro. Tá? Então, transgênico é isso. Bom, um termo que eu chamo a atenção, que muita gente confunde, é a clonagem. Também chama muito a atenção meus alunos nas aulas. Mas o que é clone? Clone é uma palavra que tem origem latim, que tem muito utilizado no inglês, que é cópia. Mas uma cópia, o que quer dizer a cópia? Você está fazendo um organismo iguaizinho, em termos do ponto de vista DNA, igual aos seus pais. Clonagem, o pessoal pensa também que tem que ir para a engenharia genética. Não. Por exemplo, tem plantas de todos os grupos, mas principalmente as angiospermas, que só tem reprodução por clonagem. Exemplo, é a cana-de-açúcar, que eu não sei aqui o nome científico, é a banana, a musa paradisaica, que só tem reprodução por quê? Porque não tem semente, não tem embriões, não forma embriões, então tem que clonar, tem que ter uma cópia da matriz para fazer. Então, quando eu chamo essa questão da abelha, e aí é que eu usei um termo barriga de aluguel, porque a semana passada um cidadão me ligou primeiro no privado. Quando alguém liga que o número está suprimido, já começa a desconfiar. E ele falou uma coisa, se identificou como Eric, que vou falar aqui. Ele disse que tinha conseguido fazer uma super jandaíra. Mais ou menos isso que ele falou. Não lembro de todas as palavras falar aqui o enredo. Mas como? Ele disse que pegou, que isso é uma coisa chamada estipar o núcleo, que foi o que Ian Hurt, acho que é mais ou menos isso, escocês fez com a ovelha Dory. O que ele fez com a ovelha Dory? Ele falou que tem uma clonagem, a clonagem mais conhecida hoje, mais divulgada, mas já aconteceu, o Brasil mesmo já fez com bovino, gado bovino,
Ele simplesmente pegou óvulo fecundado, ou óvulo fecundado não, ele pegou célula de uma ovelha, da glândula mamária, ele extraiu o DNA e pegou célula de outra ovelha, um núcleo, extraiu o núcleo, estipou, ou seja, retirou o núcleo e colocou esse DNA de outro animal. E ele obteve uma filha que foi a ovelha Dory, igualzinha à mãe. Qual foi foi relatado em 1996. Qual foi os grandes problemas? Que foi o trabalho publicado. Que a ovelha, filha, a Dory, ela envelheceu muito rápido, igual a mãe, porque ela trazia todas as informações genéticas. O que ele fez, aí falando o cara ele disse que pegou o núcleo de um ovo fecundado, da jandaíra, e colocou, extraiu o núcleo. Tem uma ferramenta, alta ferramenta, você tem que ter precisão, não é qualquer um que faz. Pegou o ovo da Sul Nordeste Melides cutelares e colocou lá, e a abelha saiu, cresceu. Não. Vamos imaginar, tem até uma possibilidade que eu falo para meus alunos. É possível fazer um animal que já é extinto, como por exemplo, um mamute? Sim. É possível fazer um dinossauro? Sim, desde que encontre material biológico preservado, material biológico que eu estou falando aqui, DNA, e consiga reproduzir esse material, seja viável, em um animal, pegando célula de outro animal, que é a clonagem, e fazer esse animal, usar o quê? Uma chamada barriga de aluguel. Porque ele falou ali como é que a jandaíra cresceu se ele estava pegando a célula em tese, a barriga, funcionou como barriga de aluguel da Uruçu. Como é que ela cresceu, ficou do tamanho da Uruçu e com as características da jandaíra? Não. Isso não é possibilidade. Isso aí que ele falou. Aí eu disse, se você tiver isso documentado, você pode escrever um artigo e pedir para alguém trazer, se você não souber inglês, souber, ótimo, melhor ainda. Inglês culto, inglês técnico, e vai publicar na Nature, na Science, com certeza. E vai ser um destaque mundial, vai ser falado. Bom, então vamos lá para a gente entender a questão da Hannah. Ela fez esse trabalho todo e a distribuição, ela observou a perturbação mínima, apesar de uma certa dose de estresse, ela utilizou a ferramenta estatística ANOVA para poder fazer esses cálculos, e tem os gráficos lá. E ela disse que a caixa mais adequada, apesar de que, em tese, para manejo, essa belezura tudo, mais adequado que que ela chamou de cortiços, que é a tradição, aquelas caixas longas, ou o tronco, o galho da árvore, ela observou que a perda, ou seja, a restrição, os termos seria restrição, mas a diminuição da variabilidade genética foi significativa, a ponto de 70%. Aí será que alguém pode questionar? Talvez. Será que o trabalho dela... Enquanto ela diz que as matrizes que são criadas nessas caixas, ela chamou isso aqui de cortiço, não está errado, eu disse isso, eu fiz um vídeo falando, e chamou outras caixas longas, caixa de 1 metro de comprimento, por exemplo, 8 por 8 interno, medida interna, e 1 metro de comprimento. Ela chamou tudo isso de cortiço, claro que essas outras, mas a conclusão que ela chegou é que há uma perda de material genético, tá? E onde a maior diversidade genética acontece, se mantém parecido com o que a natureza, ela não disse que foi diretamente só as matrizes que tinham vindo da natureza, era nas caixas, nos cortiços, que ela tratou como cortiço, não foi caixa, que eu chamo Portugal Araújo. Então, a conclusão que ela diz é que, e aí é interessante entender, cortiço aumenta ou mantém-se a variabilidade genética, enquanto que essas outras caixas existe uma perda. Claro que no trabalho, isso está no capítulo 3, a dissertação dela é o que é mais utilizado pelos orientadores, fazer a dissertação e as teses de doutorado em capítulos. Tá? Eu mesmo, quando fiz a dissertação do mestrado, já fiz em capítulo, porque fica mais didático. O capítulo 1, ela utilizou uma revisão de literatura. Ela fez uma revisão de literatura. Capítulo 2 gera um artigo, foi o estudo, fazendo a comparação dos achados. E o capítulo 3
ela colocou o capítulo 3 com avaliação de assimetria flutuante e variação morfométrica entre colônias em abelha urussu meltiscutelares, criação em caixas racionais e cortiço. A caixa racional que ela falou foi essa. E aí eu faço uma observação. Vamos lá para o que a gente tem no conhecimento. Há 4 técnicas de você reproduzir a abelha sem usar aqui a ferramenta biotecnologia. Apesar de não ficar distante de ser uma biotecnologia. Mas biotecnologia é porque quando biotecnologia, quando a gente tem de vida, é manipulação por engenharia genética, que é esses dois ou mais parâmetros que eu utilizei aqui com todas essas informações. Bom, então o que acontece com a caixa? Você multiplica a abelha por confinamento, você faz reprodução, por mini colônia, faz por multiplicação e faz por divisão, que é o mais usual, porque 70% dos, por exemplo, são paulista e paulistano, mais capital é paulistano, no ano 2016, criava a abelha nesse tipo que ela chamou de caixa, não em cortiço, como ela falou, como ela tratou. O que acontece? Quando você vai fazer a reprodução, você vai separar objetos. Então você tem dois objetos, por exemplo, eu estou aqui com duas coisinhas aqui da turma da Mônica, aqui. Isso aqui é a caixa que ela chamou caixa racional. Se eu separar isso aqui, o que vai acontecer? Metade, se eu fiz a divisão, metade fica em uma parte, metade vai na outra. E essa metade, nesse caso aí, pode estar indo um pool genético significativo, que é diferente da multiplicação. Porque na multiplicação eu pego um disco de crias dessa colônia, eu posso fazer até 5 ao mesmo tempo. A questão do estresse é menor, apesar de ter tido tanto argumento no tal do feromônio, todo mundo sabe que todos os animais, de um modo geral, produzem feromônio. São hormônios de atração química. Ou seja, entre os animais, e até o ser humano, o pessoal diz, rolou uma química. Neles rola uma química porque eles detectam os seus parceiros através dessas substâncias, que são diferentes de vários animais. Cada animal tem as suas substâncias, inclusive... A própria rainha faz isso o tempo todo para controlar. Se ela não produzir isso em uma certa quantidade, a colônia tende a definhar e aí operar a chamada obreira, no caso, tomar conta dessa colônia. Então, quando ela faz essa divisão, faz a divisão, eles levam a quantidade enorme de material genético, isso pode ter uma queda, pode reduzir a ponto de que, por exemplo, uma quantidade de genes pode estar porque tem reprodução sexuada, e aí, nesse caso, uma quantidade de genes vai ser separada numa quantidade de elementos e aí, nesse caso, ter uma perda. Eu vou fazer um vídeo, me pediram muito sobre mini colônia. Mini colônia vai aproveitar para fazer as duas coisas. O que é a mini colônia em si, o que é o confinamento. E aí a gente pode aqui comparar. Nessa questão, além de tudo isso, além do estresse que ela identificou, tem a perda de material genético quando faz essa separação. E essa perda não é pequena. Então, por isso que muitas vezes o cara fica falando, aconteceu consanguinidade e outros fatores numa criação de abelha, um determinado meliponário, provavelmente a relação está nesse processo de multiplicação, de reprodução, que não é a multiplicação, por conta desse tipo de caixas, e aí o estudo fica bem fundamentado, tá? Ou seja, o estudo dela eu li, é importante ler. Agora, claro, vai ter equações, vai ter entendimento, interpretação de gráficos, de tabelas, ela explicando como foi a equação que ela fez. A equação, ela tem, na verdade, você vai encontrar as variáveis através, tem variáveis, não uma variável, tem mais de uma. Então, não é tão fácil de entender o trabalho que ela encontrou, que ela fez e os resultados. Precisa sim uma questão de paciência, de conhecimento para poder entender, mas isso é basicamente o que eu posso adiantar para vocês. A perda, essa baixa da variabilidade genética, que é o que ela conclui, e que cortiço se mantém próximo da natureza ou igual à natureza, está relacionado a isso. Então você faz isso
E aí, nesse caso, se for pegando matriz, e cada momento, vamos pensar, uma matriz você faz, daqui a pouco você pega a mesma matriz e faz. Há uma possibilidade de ir ocorrendo sequencialmente, por reprodução que você está realizando, por divisão, que aí é a divisão sim, há uma possibilidade de ocorrer uma perda genética. Ah, mas a rainha não é a mesma, a rainha é a mesma, mas esses indivíduos que estão nascendo são diferentes. Eu vou chamar a atenção, por que eu, no caso aqui, eu tenho um aumento? Parece que a variabilidade genética minha está aumentando, porque a reprodução segue por multiplicação. E a multiplicação, há uma possibilidade, não tem um estudo, eu queria que tivesse um estudo maior, um estudo desse tipo, para me ter como base, mas aí nesse caso, a questão do pool, aqui chamar uma palavra em inglês, pool genético é mantido, tá? Então a variabilidade genética é mantida, há a possibilidade até de aumentar. Por exemplo, eu não fico pegando de F1 fazendo F2, F1 é apenas um parâmetro, tem a matriz aí, fiz uma colônia F1, da F1 eu faço um F2, não fico fazendo isso. Claro que na natureza isso acontece, somente se a gente pensar em ambientes isolados, chamado ilhas, onde as abelhas estão. Normalmente as abelhas que estão ali próximas, até numa mesma árvore, ou em árvore muito próxima, há uma compreensão de que a maioria tenha surgido de uma matriz. Aquela matriz foi soltando enxame, formaram novas colônias, então a genética estava toda voltada para aquela matriz, tá? Então, gente, é importante entender isso. Então, o melhoramento genético, ele tem importância, ele é uma coisa antiga do passado, mas está no presente e hoje trabalha com ferramentas mais aprimoradas, ferramentas mais complexas. Clonagem é uma coisa bem difícil, não é fácil. Fazer também transgênico. Transgênico só é quando ele tem gene de outro organismo. É complicado, então é isso que eu queria deixar nesse vídeo, que vocês entendam que o trabalho dela, e quando aí o que eu tinha falado, é ótimo, porque a Caixa foi muito criticada, a Caixa Santos, que é a Caixa que ela trata esse tipo de modelo, qualquer desse tipo, ela está tratando como cortiço, tá? Ela, no trabalho dela, ela trata como cortiço, é importante entender isso, e que ela é mais adequada em termos para manter o que? O pool gênico dessa espécie que é criado nesse tipo de caixa.